Fala pessoal, quanto tempo, né? Estávamos aí presencialmente, mas infelizmente, em virtude aí da pandemia do coronavírus, estaremos trabalhando de maneira remota, tá? Não presencial, mas não causará prejuízo aí para vocês da graduação, tá? Lembrando, pessoal, a gente ficou de falar sobre o restante em relação à questão do poder constituinte, tá? Falamos na última aula sobre poder constituinte originário, poder constituinte derivado, reformador, decorrente, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui rapidamente para a gente finalizar a aula sobre poder constituinte difuso, tá? E poder constituinte supranacional, tá? Em relação ao poder constituinte difuso, pessoal, qual é a primeira ideia que eu tenho que ter? Que o poder constituinte difuso é um poder de fato e não um poder jurídico. O que significa isso? É um poder de fato porque ele rompe aquele entendimento anterior jurídico e não há vinculação com aquele entendimento anterior, tá? Por questões o quê? Políticas, sociais, tá? Econômicas, tá? Então a ideia é essa, o poder constituinte difuso, ele atua, né, na figura da mutação constitucional, tá? O que seria essa mutação constitucional? Tá? Seria uma nova interpretação da Constituição, uma nova roupagem, tá? Dessa norma, dessa interpretação dessa norma constitucional, no sentido do quê? Só que essa alteração da norma, ela é de forma informal. Não há um processo de formalização por meio da emenda constitucional para alterar o texto da Constituição. Não, essa interpretação e essa alteração é de forma informal, tá? Então, nesse caso, o texto, né? O texto continua o mesmo. A interpretação em relação à norma que é diferenciada. Então, essa é a ideia. Então, o que eu coloquei para vocês. Então, é um processo informal de alteração da Constituição, o texto é o mesmo, mas a norma que se extrai do texto é modificada, é diferenciada. Tá bom, pessoal? Agora, em relação ao poder constituinte supranacional, é um poder também de fato e não um poder jurídico, tá? E qual é a ideia aqui? Ele não há uma ordem jurídica que o precede, né? Como também no poder constituinte difuso, né? Então, não há uma vinculação anterior, né? Há um rompimento com esse poder constitucional, tá? E ele é encarregado de quê? Esse poder constituinte supranacional, ele é encarregado de fazer ou reformular as constituições supranacionais. O que é constituições ou constituições supranacionais? São aquelas em que elas são aplicadas não somente para um Estado-membro, para um país específico, tá? Um Estado-nação, na verdade, né? Ela é aplicada para vários países, para vários estados, nação, tá? Então, essa seria a ideia aí. Então, essa Constituição, ela é transnacional, porque ela transpassa a barreira física daquele estado, ou seja, nós poderíamos elaborar uma Constituição para a Europa, né? Então, tanto para a Espanha, quanto para a Inglaterra, entre outros países da Europa, tá? Então, essa seria a ideia. Então, essa Constituição, ela foi houve um projeto, né, em relação de elaborar essa Constituição Europeia, porém, ela foi rejeitada no primeiro momento, nada aí impedindo que, posteriormente, ela venha a ser aplicada também, tá? Para todos os países europeus. Então, essa seria a nossa continuidade aí em relação ao poder constituinte, tá? Então, a gente finaliza a nossa aula e passaremos para a próxima aula, que seria em relação à Constituição. Um abraço para vocês e até logo mais.